Poliglotas queridos, poliglotas queridas! Estamos de volta com Luciana Malavasi. Olá! Atendendo pedidos, que Oba! as pessoas gostaram do nosso vídeo analisando o inglês de Gisele Bündchen. Eu também gostei, que bom que estou de volta. Luciana Malavasi, se você não conhece, ela é do canal Minutinho Cult. Ela é minha convidada para analisar comigo o inglês de Gisele Bündchen. E se você é novo por aqui, espero que você goste. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é novo, já deixa seu like, porque você deve gostar, né? No meu canal tá aqui de novo, né? E o like é muito importante, gente, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, é importante e deve ser distribuído a mais pessoas que querem aprender também inglês e outros idiomas, tá bom? Então, bom, a gente analisou no outro dia o inglês da Gisele Bündchen durante uma parte dessa entrevista, tá aqui no card de informações, no final desse vídeo eu vou deixar também. Você clica lá e vê a primeira parte dessa entrevista e a gente vai continuar do ponto que a gente parou e vai comparar como que era o inglês da Gisele Bündchen nessa época, há cerca de 14 anos atrás? Então, não, já tá com mais de 40. Tá, não. Tá sim. Já tá com... Envelhecemos. Então, vamos lá, ó. Vamos dessa parte aqui. Julia Roberts rachando o bico, né? Around really how you look and how you're perceived to look. Do you worry about how you look? No. No. Well, because number one, I see this as really, now I'm 24 years old and I grew to I grew up and I'm very much more comfortable with myself. Luciana, já pegou aí, né? É engraçado que ela fala muito na nossa estrutura, né? Uhum. Tipo, no português, né? É até muito fácil de entender, porque ela fala como a gente, né? Sim. E ela falou grow e depois ela falou grow up, né? Foi isso? Eu acho que ela falou I grow, aí ela não usou o passado, ela pensou, ela grew up, aí ela falou certo. Isso. Ela usou no presente e depois mudou pro passado, né? Que seria o certo, né? Que ela tava falando do passado. Então essa confusãozinha, né? É legal ver, né? A gente tá aqui falando muito dos erros dela pra humanizar o erro, né? Porque o erro realmente é humano, todo mundo comete. Mas o up só tem no passado. Não, a questão foi o grow, grew, né? Grow up. Ela não usou up na primeira vez. Ah, ela não, então, mas é porque eu acho que ela tava falando I grow, aí ela percebeu, cometeu o erro, depois já corrigiu. Grew up e já Grew corrigiu, up. entendeu? Tá, entendi. Mas esse é um ponto também interessante que você colocou, tá? Porque grow up é se tornar adulto. Ela já usou errado, então, né? Já usou errado, porque o grow up tá relacionado a se tornar adulto. Ai, eu não sabia. Por isso que quando a gente fala assim, né? You never grow up, né? Às vezes, tipo assim, você nunca cresce, você nunca se torna um adulto, nunca amadurece. Então, ela, no caso, she was raised in a very small village. Ela foi criada numa cidade muito pequenininha lá do sul do Brasil, né? Aqui do sul do Brasil, né? A gente pensa muito no português traduzindo ainda, né? Mesmo que e não aí traduza, traduz, né? Tipo, usa a estrutura, né? A forma. É a nossa referência, né? Agora ela vai cometer mais um errozinho só. But like Julia, Gisele couldn't wait for Serge to get his hands on her good friend. So Gisele made over her good friend. Let's take a look. Thank you. When I see Amber, she's like looking like, she's just being like a tornado passed through her. I like to get out. Viu que o pessoal riu? Eu não entendi nada. Ela falou assim, porque que tá falando de uma amiga dela que vai passar por uma transformação. Tipo aquelas transformações de antigamente na Xuxa, né, gente? Lembra? Clarice entregando a gente aqui. Ai, tem gente que nem vai saber, sabe? Aí a amiga vai passar por uma transformação. Aí ela falou assim... Ai, realmente, essa minha amiga às vezes parece... Aí ela falou uma coisa muito engraçada. She looks like a tornado passed, acho que ela usou o passado, né? Passed through her. Aí todo mundo morreu de rir. Porque o que ela quis dizer é que um tornado, ela parece que um tornado passou por ela, assim, né? Tipo, de bagunçada. De bagunçada. Tipo, só que agora que eu entendi. Só que ela usou a preposição through. A tornado passed through her. O through, ele é uma preposição de passar por, mas não é passar por em volta, é passar por dentro. My fingers passing through my hand. Então, tá passando through. Então, quando ela falou isso, o pessoal morreu de rir. Porque, tipo, como assim? Um tornado passou, atravessou. Entendeu? Qual seria isso? a forma correta?
No caso certo, seria ela falar assim, por exemplo, she looks like she passed through a tornado. Ela passou no meio de um tornado. Agora eu entendi! Não um tornado passou... Não um tornado passou no meio dela, entendeu? Isso não faz muito sentido. Entendi. Então, legal ver que ela cometeu um erro engraçadíssimo, o povo rachando o bico, né? Mais uma vez nessa entrevista. Mas agora vamos comparar, né? Porque depois vai falar da amiga dela, vai mostrar a amiga dela e ela não comete mais nenhum erro de inglês. Assim, aliás, ela fala muito pouco daqui pra frente. Mas agora vamos ver, né? Como é que tá o inglês dela hoje em dia, né? Essa entrevista que foi em 2018, né? Faz uns 3 anos. E ela tava no Jimmy Fallon. Started kindergarten and I didn't cry, which is good. Oh, that's good. Yeah, it was very. I That did, can't happen. I did actually cry, but it's okay. I won't tell anybody. Yeah, I won't tell. Thank you for playing the game. You said you don't really. I normally don't play those kinds of games. You know, we are more usually a bit more intense in our family. Like, I mean, sometimes do that one with the phone. Like continua, I né? never played that one. A coisa que ela faz muito é usar like. Ela tem um maneirismo, né? Ela continua o like, ela não perdeu esse like. Eu lembrei agora que ela vai cometer não um erro, mas é uma coisa legal. Não é um erro que ela comete. Ó, isso faz 3 anos, ela já era casada, já tinha até filho americano. E olha só que interessante, ó, o vacilozinho assim que ela dá. Bem sutil, mas dá. E a gente às vezes se cobra muito quando isso acontece, ó. No, you were fantastic. You said you play like more like physical, like because your husband is very competitive, obviously. Yeah, and you know what I found? You know, I come from a family of 5. I have 5 sisters, and we used to play volleyball, so it was like a team sport. We all play in the same team, but Tom's family is a little different. You know, he's the baby, he's got 3 older sisters, and they're pretty hardcore. I mean, when they play, it's like... Yeah, really? You know, they go for it. You know that game that dodgeball, is it? When you go and you like throw really hard at the person and then they die, like they're out of the... Well, yeah, if it's Tom Brady throwing a dodgeball, yeah, that might happen. But you would be impressed because there is Maya, there is Julie, and I mean, they're pretty strong. They were like softball players. É muito boa essa parte. Você conseguiu pegar? Não. Ela tá falando assim, que realmente ela tá falando de quando ela jogava vôlei, nananana, mas ela foi falar de jogar queimado, e aí ela esqueceu, você viu que ela falou assim, how do we call that? Like, aí depois ela acabou lembrando. Eu nem peguei o queimado, gente, eu ainda tô lá no voleibol. Mas é legal a gente ver que, cara, é normal esquecer, a gente às vezes esquece e fica assim, A gente esquece até em português, gente. Quantas vezes eu quero falar alguma coisa e fico, como é que é o nome daquilo? A gente não pode se cobrar, né? Não pode se cobrar. Não pode se cobrar. É difícil, mas a gente não pode se cobrar. Tem que tentar. Viu? Aí vocês lembram, Gisele Bündchen, casada com Tom Brady. Ela esquece, né? Então, a gente também tem essa permissão. E ela mora lá mais tempo do que morou no Brasil, gente. Mais tempo, entendeu? Hoje, exatamente. De vida, ela tem mais tempo lá do que ela teve no Brasil. E ela ainda tem o sotaque forte, ela ainda fala do mesmo jeito, melhorou, mas ainda tem o jeito dela de falar, não perdeu, não. E essa questão do sotaque, gente, é o que eu falo que a Gisele, ela dá uma grande lição, que não se preocupe com o sotaque, porque não muda em nada a sua comunicação. A pronúncia, sim, é importante saber pronunciar da forma correta, porque senão, às vezes, você, sei lá, você pode falar uma coisa... fala errado e às vezes você pode falar até um palavrão, né? Todo mundo sabe da história do beach, né? Mas sotaque, gente, todo mundo tem sotaque. Né? Eu sou carioca, tá na cara que eu sou carioca. Nós. Luciana é carioca, tá na cara, né? Então não tem jeito, aceite. Mas isso é interessante que você levantou a diferença entre sotaque e pronúncia. Às vezes a gente confunde, né? Muito. Achando que tá, mas é um sotaque. Não, às vezes é a pronúncia, são coisas diferentes. Você pode ter uma boa pronúncia com o seu sotaque, então. Com certeza. E uma coisa que também que o pessoal morreu de rir foi que, tipo assim, ela tava explicando do dodgeball, né? E ela falou do queimado, ela, não sei o que você joga a bola e a pessoa, tipo, morre. Aí o Jimmy, se for o Tom Brady jogando, realmente a pessoa morre, né? Eu acho que, assim, às vezes, e isso não é uma crítica, é uma observação interessante, às vezes falta mesmo o vocabulário, né? Sim. E a Gisele fala tão rápido. Ela fala muito rápido. Que ela fala o que vem na mente. Então, vê assim, que a pessoa, tipo, morre, completamente exagerado, né? Ninguém morre por um queimado, né? Mas ela não se permite parar. E, cara, essa é a chave, assim, pra fluência. É você não parar pra ficar procurando. Mas eu não queria falar morre. Deixa vir, né? O que veio, veio. O que veio, veio. Não fique procurando palavras só porque você cismou com a bendita da palavra. Porque às vezes, até sem você querer, ela acaba surgindo. E às vezes até outra pessoa conversando com você vem com a palavra e fala, cara, é essa palavra aí que eu queria falar. Agora eu vou só ver mais um pouco. Bom, você já falou do sotaque, né? Mas vamos ver o
que mais que acontece aqui pra finalizar aqui a nossa análise do inglês de Gisele Bündchen agora? Julian, I mean, they're pretty strong. They were like softball players. They're intense. The I whole mean, I would Brady be scared family to can be- throw? Oh, yeah. Of course. Oh, yeah. You I don't would wanna never be- play that. Exactly. I'd be like, You hey, wanna- let's play catchphrase. Yeah, you might want to do that if you play. If they invite you to play this game with the ball, make sure that you're ready for it. You brought a quick second of you playing dodgeball against Tom Brady. But this is his sister versus Tom. Look at this. That's what? It's a little more intense than what we just played, but it's pretty Yeah. fun. It's pretty fun. Ó, até foi interessante a gente ver até agora, que eu não tinha ainda, a gente tá assistindo aqui juntas, eu só tinha assistido o iniciozinho. Alguém realmente sabia que ela tava falando de queimado. Ah, então ela quando pediu a cola esque- certa. É. Ah, Então tá. você viu? Ela tentou lembrar, ela olhou pra alguém. Alguém deve ter falado dodgeball. Aí ela, dodgeball. Então você viu? Ah, a assessora dela tava ali do lado. Alguém, Porque ela joga o dodgeball queimado com as irmãs. Então ela deve falar queimado. Ah, queimado. É, com vamos jogar certeza. queimado, é Com queimado. certeza. É, eu tô- Normal, eu tô Gisele. querendo- eu tô Isso querendo acontece humilhar. comigo em português, tá, filha? Acontece toda hora. Isso, inspire em mim. Se veja pra inspirar a Gisele em mim e na Luciana. Mas olha, isso foi pra você ver como todo mundo pode esquecer, pode falar errado, pode ter sotaque. Se inspire nessa verdadeira inspiração que é essa mulher, além de linda, inteligente, fala inglês super bem e também comete erros, assim como eu, como Luciana. Tem jeito, é assim mesmo. E isso acho que é um dos pontos fortes dela, né? Esse jeito espontâneo que traz muito uma característica brasileira e o carisma, né? É. Você vê que ninguém tá se importando com o que ela fala, deixa de ser, né? Tipo, é o jeito, é a forma que ela se comunica. E ela se torna uma pessoa super divertida, né? Maravilhosa. Se vocês falarem que eu tenho um sotaque parecido com o da Gisele, eu vou até achar bonitinho. Nem vou ficar ofendida, não. Eu vou entender que meu sotaque é de brasileira, mas vou achar até bonitinho. Então Ai, digam ali Deus. nos comentários se vocês acham que ela tem realmente sotaque, o que vocês acham do inglês da Gisele Bündchen. E se inscrevam no canal, deem seu like e visitem o canal da Luciana. Minutinho Cult. Tô esperando vocês lá, hein, gente? E eu Vamos lá. espero vocês aqui semana que vem. See you guys around! Tchau.